Nós falamos de ordem, coesão e sintaxe. Agora eu vou mudar um pouco a ordenação desses elementos para que você possa entender de uma outra maneira cada uma dessas instâncias. Portanto, vamos falar de sintaxe, coesão e ordem. A sintaxe seria, na verdade, o conjunto de regras que regem as combinações entre os elementos de uma língua. Então, a combinação entre os elementos de uma frase, a combinação entre os enunciados, as possibilidades e as não possibilidades dentro de uma língua. A sintaxe, na verdade, seria, fazendo uma metáfora, alguma coisa como as regras de um jogo. Imagine os vários jogos que você conhece: futebol, basquete, baralho, palitinho, damas, xadrez. Ora, cada jogo tem uma regra, cada regra tem a sua progressão própria. Assim é também com as línguas. Cada língua tem a sua sintaxe, portanto, cada língua tem as suas possibilidades de combinação. Dentro dessas possibilidades de combinação, nós temos a chamada coesão. O que seria a coesão? Coesão é um conjunto de fatores, de mecanismos, de instrumentos que fazem fluir, que fazem funcionar bem justamente essas regras de combinação. Veja, pense um pouco na metáfora do futebol. Se você tiver um esquema tático 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, você sabe que são combinações diferentes, possibilidades diferentes de ordenação dos elementos dentro de um time de futebol. Pois bem, saber mexer com esses elementos significa, na verdade, saber operar com os mecanismos de coesão dentro de uma língua. Não adianta você ter elementos bons, boas intenções, se você não sabe usar os instrumentos de combinação sintática. Portanto, coesão seria, na verdade, tudo aquilo que leva à organização do texto, à boa articulação entre as partes do texto. Você conhece recentemente um bom exemplo de elemento que não teve coesão. A seleção brasileira de futebol, por exemplo, tinha ótimos jogadores, mas não teve coesão, não teve articulação, não teve combinação entre os seus elementos. Isto é uma marca de falha de coesão, de falta de coesão. Na língua se dá assim também. Dentro da questão da coesão, existe a questão da ordem. A ordem dos elementos pode fazer aparecerem efeitos bons ou efeitos ruins, dependendo da ordenação dos elementos no enunciado. Por exemplo, os efeitos bons vêm através da sabedoria popular, vêm através da composição de músicos, escritores, da publicidade. Efeitos que fazem, por exemplo, aparecerem duplos sentidos intencionais. Os efeitos ruins vêm muitas vezes da combinação equivocada de elementos que fazem surgir intenções não pensadas, frases ridículas, frases despropositadas, justamente pela ambiguidade negativa, vamos dizer assim. A relevância da ordem varia de língua para língua. Isso porque a ordem está sob o comando da sintaxe, das regras de combinação. Então é possível pensar que numa língua como o latim, por exemplo, a ordem fosse menos importante do que é no português, em que algumas palavras têm posições claras e fixas para aparição. Muito menos importante do que no japonês, por exemplo, em que certas palavras só podem aparecer em determinadas situações, em determinadas posições. Você não precisa ser um linguista, um professor de língua portuguesa, um gramático, para poder perceber a importância da ordem na língua portuguesa. Frases como Zeca ama Maria ou Maria ama Zeca são evidentemente sentidas de maneiras diferentes por usuários da língua portuguesa. Você poderia dizer, mas é óbvio que essas frases são diferentes. É porque você é um usuário da língua portuguesa. Agora, se eu te propusesse uma frase como ama Zeca Maria, ou ama Maria Zeca, ou Zeca Maria ama, ou Maria Zeca ama. Percebeu a dificuldade? Foi só mudar a posição desses três elementos e as quatro últimas frases já não têm clareza para a gente. Não dá para dizer nessas últimas quatro frases quem é que ama quem. Daí, então, mais uma marca de que a ordem, de fato, é relevante em língua portuguesa. Vamos ver, então, como é que nós podemos extrair efeitos bons e efeitos ruins a partir da ordenação dos elementos na frase. Bem, como eu já disse, é importante para essa prova perceber as diferenças de sentido que podem nascer das diferentes opções que você faça na ordenação dos elementos na frase, no enunciado. Isso vai poder fazer aparecer efeito bom ou efeito ruim. Como já foi dito antes, efeitos bons, via de regra, vêm por conta da sabedoria popular,
por conta dos poetas, dos escritores, dos músicos, dos publicitários. Efeitos bons são aqueles em que você tem um duplo sentido muitas vezes, ou sentidos diferentes, propositais. Numa frase como, por exemplo, um homem pobre nem sempre é um pobre homem, é evidente que o sintagma, a expressão homem pobre, contém diferença em relação à expressão pobre homem. Veja, homem pobre seria homem sem dinheiro, homem sem capital. Pobre homem seria um infeliz, um coitado. A junção dessas duas expressões, pela mera inversão dos elementos que acompanham cada uma delas, evidentemente mostra uma diferença de sentido. Um outro exemplo de uma mesma natureza, nós poderíamos ter uma frase como, por exemplo, é melhor ter um cão amigo do que um amigo cão, em que a inversão das palavras cão amigo e amigo cão, os dois sintagmas diferentes, faz com que nós tenhamos diferentes sentidos. Veja, um cão amigo é aquele que muita gente tem em casa, um cachorro, companheiro. Um amigo cão é aquele que infelizmente muita gente tem e nem sabe. Um amigo cão seria, na verdade, um amigo desleal, um amigo que não é sincero. Note que o efeito de sentido vem simplesmente pela inversão de posição entre cão amigo e amigo cão. Já um exemplo um pouco mais refinado, porque aí não trabalha apenas com a inversão das palavras, seria um caso cunhado de uma frase de para-choque de caminhão. A frase seria essa: rico sai e pega o carro, pobre sai e o carro pega. Nesse caso, não é só a mera inversão dos termos que faz aparecer o sentido expressivo. Rico sai e pega o carro, pobre sai e o carro pega. Nós temos, além da inversão, a polissemia, o ganho de um sentido a partir da inversão para a palavra pega. Note que em rico sai e pega o pega, na verdade, significa apanha o carro para dirigi-lo. Em pobre sai e o carro pega, o que nós temos aí, na verdade, é o carro atropela o pobre. Veja que, nesse caso, realmente nós temos aí um ganho de sentido. Esses três exemplos mostram, na verdade, então, os efeitos bons, a variedade de possibilidades que nós temos com a mera inversão ou colocação diferente daquilo que é usual, daquilo que é esperado das palavras dentro do enunciado. Bom, para fazer o contraponto aos exemplos de efeitos bons que nós acabamos de ver, vamos agora pensar naqueles exemplos em que a falta de coesão gerou efeitos ruins, efeitos que não eram esperados. Veja, é muito comum na imprensa, por exemplo, que nós observemos frases em que a posição de certas palavras ou expressões acabem gerando a chamada ambiguidade ou o duplo sentido. Note, ambiguidade, duplo sentido, não significa propriamente um erro. Isto quando ela é feita de propósito, ela é feita intencionalmente. Porém, ocorre que muitas vezes ambiguidade e duplo sentido, eles nascem sem a intenção do autor, sem a intenção do enunciador. E isso, naturalmente, acaba muitas vezes configurando uma frase inusitada, equivocada, até ridícula. Um exemplo da imprensa esportiva seria a frase Corinthians vence Palmeiras com 2 jogadores a menos. Nesta frase, a expressão com 2 jogadores a menos ao final do enunciado não nos permite identificar quem é que estava jogando com 9 jogadores, ou o Corinthians ou o Palmeiras. Uma possível resolução deste problema seria assim: Corinthians, com 2 jogadores a menos, vence Palmeiras. Ou então, Corinthians vence, com 2 jogadores a menos, Palmeiras. Note que com 2 jogadores a menos, na frase original, poderia tanto estar ligado a Palmeiras quanto a Corinthians, ou a vence, e nesse caso realmente não se desfaz a ambiguidade pelo texto original. Um outro exemplo, também retirado da imprensa, e aí se criando um efeito mais inusitado ainda, foi a chamada Casal procura filho sequestrado via internet. Via internet, na posição em que se encontra neste enunciado, não nos permite saber, evidentemente pelo conhecimento de mundo sim, que o casal estava procurando o filho por meio da internet. Mas da maneira como a frase está organizada, dá-se a impressão de que o filho foi sequestrado via internet. Assim, a expressão via internet no final da frase poderia estar tanto ligada ao termo sequestrado quanto ao termo procura. Uma possível solução seria: casal procura via internet filho sequestrado. Ou quem sabe, via internet, casal procura filho sequestrado. Por fim, um exemplo mais problemático, um efeito mais inusitado ainda, proposto, ou melhor dizendo, cometido por um restaurante. O enunciado era assim:
servimos comida boa e barata. Ora, nesta posição da palavra barata, o que se poderia pensar é que esse era um restaurante realmente diferente, porque servia comida boa mais um inseto barata, por exemplo. É evidente que não era essa a intenção, então poderia ser uma outra leitura, poderia haver uma outra leitura que era pretendida. Servimos comida boa e barata, barata como adjetivo, como diferente de caro. Uma possível solução para este problema quase ridículo seria servimos comida barata e boa. Como você vê, a ordem dos elementos é fundamental para que muitas vezes a gente evite efeitos que são completamente equivocados e que comprometem o sentido da nossa mensagem. Ultimamente, uma prova de vestibular complicou a vida dos candidatos. Isso porque, numa questão que envolvia coesão e mais especificamente a ordem dos elementos na frase, realmente era difícil perceber o duplo sentido, a ambiguidade que as frases pretendiam, uma vez que era mais fácil que você lesse a frase em voz alta. Como na prova não é possível ler em voz alta o enunciado, a frase, o aluno tinha que ter muita atenção para poder relacionar as palavras a exatamente cada uma que ela se relacionava. Portanto, observe a frase. Pagar o FGTS já custa 13,3 bi, diz o consultor. Esta frase, dada a entonação que eu dei, tem um sentido. Mas é possível que você perceba que esta palavra já, uma vez ligada a custa e uma vez ligada a pagar, imprime ao enunciado dois sentidos, que era o que a prova pedia que você percebesse. Portanto, a palavra já poderia estar ligada, dada a entonação, a pagar. E no outro sentido, poderia estar ligado a custa. Então eu poderia falar assim, pagar o FGTS já custa 13,3 bi. Ou seja, pagar o FGTS agora, neste momento, custa 13,3 bi. Ou, num outro sentido, pagar o FGTS já custa 13,3 bi. O que seguramente é uma outra percepção, um outro sentido da frase. Então, vamos fazer uma questão do Enem, vamos resolver uma questão do Enem e para isso eu peço que você vá à apostila e vá à página 6, uma questão do exame de 99, que é justamente a questão de número 2. Antes de resolver essa questão, gostaria de dizer que a prova do Enem, no que se refere às questões de língua portuguesa, ela expressa uma concepção de língua que já vem há muito tempo sendo marcada com uma nova visão sobre o fato linguístico. Note, durante muito tempo se pensava e se dizia que saber bem uma língua seria simplesmente dominar as regras gramaticais. Saber de cor essa ou aquela regra, aquela nota de rodapé, saber aquele vocabulário difícil. Saber uma língua, na verdade, vai muito além do que isso. Seguramente isso faz parte do conhecimento de uma língua, mas não significa que uma pessoa seja uma boa usuária da língua. Saber de maneira eficiente uma língua, conhecer uma língua de maneira eficiente, significa, por exemplo, saber se comunicar bem em diferentes situações, em diferentes contextos. E a prova do Enem vem mostrar isso quando, por exemplo, abre mão de uma postura mais gramatiqueira e opta por uma abordagem muito mais gramatical e muito mais de percepção do fato linguístico, sem que você tenha que ficar preocupado em saber regras e regras, nomenclaturas específicas e artificiais. Portanto, fique tranquilo, se paute por uma prova e pense numa prova que vá trabalhar muito mais a sua percepção como um usuário natural da língua portuguesa. Nesse sentido, a questão 2 do Enem de 99 é uma questão que traz uma tirinha da personagem argentina Mafalda, aquela simpática personagem que traduz nas suas ações, nos seus discursos, uma ironia corrosiva, crítica diante dos fatos do mundo. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz! Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Observando as falas das personagens, analise o emprego do pronome se e o sentido que adquire no contexto. No contexto da narrativa, é correto afirmar que o pronome se. Alternativa A. Em um, indica reflexividade e equivale a si mesmas. Alternativa B. Em 2, indica reciprocidade e equivale a si mesma. Alternativa C. Em 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Alternativa D. Em 1 e 3, indica reciprocidade e equivale a
umas às outras. Alternativa E. Em 2 e 3, indica reflexividade e equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente. Pessoal, para poder perceber a graça e a ironia da tirinha da Mafalda, é necessário que a gente entenda qual é a diferença que existe entre ação reflexa, e ação recíproca. A ação reflexiva é aquela que, partindo de um elemento A, recai sobre ele mesmo. Por exemplo, uma ação reflexiva poderia ser eu me penteio, ela se penteia, ele se banha. Uma ação recíproca, por seu lado, é aquela que, partindo de um elemento A, recai sobre B e, partindo de B, volta para A. Por exemplo, eles se abraçaram, eles se cumprimentam. No caso da tirinha, se você observar, a Mafalda está toda contente no primeiro quadrinho porque ela diz que no Natal as pessoas se amam muito mais. Ora, é evidente que Mafalda está aí contente porque ela percebe que no Natal as pessoas se amam muito mais umas às outras. Se é verdade, se não é verdade isso, não vem ao caso. O fato é que Mafalda diz que as pessoas parecem amarem-se muito mais umas às outras no Natal. O problema, o ruído, é que Susanita não entende dessa maneira. Susanita entende se amam como se as pessoas amassem muito mais a si mesmas no Natal. Por isso mesmo, no segundo quadrinho, a Susanita diz: eu me amo muito mais no Natal. Né? Eu me amo no Natal. Ou seja, uma ação reflexiva. No terceiro quadrinho, Susanita também reafirma esta convicção ao afirmar: as pessoas se amam muito mais no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? A graça vem do fato de que Mafalda, de maneira quase altruísta, percebe que as pessoas se amam reciprocamente, enquanto Susanita percebe a ação se amar apenas como reflexiva. Se você observar as alternativas, na alternativa A, ele diz que nós temos reflexividade, e é justamente o contrário. Mafalda, na alternativa, no item 1, no quadrinho primeiro, aponta para a reciprocidade. Na alternativa B, ele diz que em 2 nós temos reciprocidade. E na verdade não é reciprocidade. Para Susanita é reflexividade. Na alternativa C, ele aponta que nós temos em 3 reciprocidade. E também não é reciprocidade, é reflexividade. Na alternativa D, ele diz que em 1 e 3 o que nós temos é reciprocidade. Isso está meio certo. De fato, em 1 nós temos reciprocidade, mas em 3 não temos reciprocidade, e sim reflexividade. A alternativa correta é a última, a alternativa E, que aponta que em 2 e em 3 nós temos reflexividade, com sentidos diferentes. Em 2, a si mesma, porque a Susanita ama a si mesma. Em 3, a si mesmas, porque ela faz menção às pessoas que amam a si mesmas. Note, portanto, resumindo a história, que em 1 nós temos reciprocidade, em 2 nós temos reflexividade, em 3 nós temos reflexividade. Um último exemplo para mostrar como é que esta prova consegue captar bem a percepção das pessoas, de um modo geral, sobre os fatos sintáticos, seriam 2 frases parecidas, mas não iguais. Veja, em o professor se demitiu e demitiu-se o professor, nós temos uma mera inversão do pronome e do verbo. Inversão que vai gerar sentidos diferentes. Qualquer usuário da língua percebe que em o professor se demitiu, o que aconteceu foi uma ação reflexiva. Ele, professor, não quer mais trabalhar em algum lugar. Ele se demitiu. Já em demitiu-se o professor, o que acontece é que o professor é o alvo de uma ação. Portanto, nós temos aí a ideia de passividade. Ele sofreu a demissão. Note, portanto, que nós temos aí mais um exemplo claro de que a posição dos elementos na frase é importante, é relevante para a constituição do sentido dos enunciados. Bem, senhores, seria isto então o motivo da aula de hoje. Nós vamos finalizando por aqui e até uma próxima.